Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar passos para evitar uma crise de pânico. Meu nome é Giselda, sou médica formada pela Universidade Federal de Ouro Preto. Fica comigo para aprendermos mais. Bem, eu quero iniciar esse vídeo contando um fato que aconteceu comigo. Eu estava de plantão na UPA e chegou uma adolescente de 13 anos. Me chamaram para atendê-la com urgência porque falaram que ela estava tendo muitos desmaios. Quando eu fui abordar essa paciente, ela estava tendo uma crise de pânico muito exagerada. Ela tremia o tempo todo e ela estava tendo vários apagões, como se fosse uma espécie de desmaio. E ela chorava, ela tremia, ela estava visivelmente assustada. Depois que eu examinei, pedi alguns exames, discuti com a equipe técnica do hospital, nós percebemos que tudo não passava de uma crise de pânico. E ali eu acolhi essa paciente, conversei, fiz as medicações necessárias e encaminhei para terapia. Gente, a crise de pânico, ela é real. Ela é advinda da crise de ansiedade. Ela é um estado de ansiedade mais exagerado. E é muito triste, é muito terrível, porque a pessoa que tem uma crise de pânico, ela tem a sensação de morte. Ela acha que ela está sozinha e que nada vai poder ajudá-la naquele momento. E ela se desespera. Isso alimenta a crise de pânico. Pessoas que têm crise de pânico começam a se isolar em casa porque tem medo de sair na rua, tem medo de estar em público e vir a crise de pânico. Porque a crise de pânico, ela não tem um gatilho ali, ela não tem hora para acontecer. Ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer horário do dia. Então as pessoas começam a se isolar em casa, começam a ter medo de ter a crise de pânico, só que isso alimenta esse problema, porque o medo de ter crise de pânico faz com que essa pessoa tenha mais crise de pânico. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo para ajudar você ou algum familiar seu a evitar essas crises. E eu falo isso com propriedade, porque eu já tive crise de pânico, então todas as dicas que eu estou trazendo aqui, eu vivi e me ajudaram muito a superar esses desafios. A primeira dica que eu vou trazer para você: tenha consciência. Como assim tenha consciência? Bem, a crise de pânico, ela tem uma duração. Ela pode ser curta ou durar até 30 minutos. Para quem está do lado de fora é rápido, mas para quem está passando pela crise é uma eternidade, porque o coração está acelerado, o corpo está num estresse muito grande. Então, para a pessoa vai demorar uma vida, vai demorar a passar. Quando você tem consciência de que a crise de pânico vai passar, o seu corpo vai se acalmar, porque ele vai entender que aquele momento de estresse não é para sempre, ele tem um período de início, meio e fim. A outra dica que eu vou dar para você é respirar. Quando nós puxamos o ar e soltamos o ar lentamente, o nosso cérebro, ele precisa se adaptar àquilo. Ele está numa sensação de luta e fuga. Mas se você está respirando lentamente, ele entende que ele não está numa situação de luta ou fuga. Então ele começa a se acalmar, se tranquilizar e você consegue ir tomando o controle das sensações do seu corpo. Então puxar a respiração e soltar o ar contando pelo menos de 1 até 4, 1 até 5, lentamente, vai fazer total diferença no controle da sua crise de ansiedade. A terceira dica, muito usada, muito difundida por vários profissionais, é durante a crise de pânico você mudar o foco da sua atenção. Por exemplo, ao invés de focar no seu coração que está acelerado, na sua pressão arterial que pode estar elevada, no seu suor, você vai focar em alguma parte do seu corpo. Você vai pensar, por exemplo, no seu pé.
E você vai tentar sentir as sensações do seu pé. Bom, meu pé está pisando no chão, estou sentindo a pressão do ambiente, estou sentindo a circulação. Agora eu vou pensar no meu braço. Você tira do seu cérebro o foco da atenção do seu corpo e põe o seu cérebro para canalizar a energia dele a perceber o que aquele órgão está sentindo. Faz muita diferença, porque nesse momento você está enganando o seu cérebro, você está tirando ali aquele fogo, aquilo que está alimentando a crise de pânico. A quarta dica é você anotar os seus pensamentos. Quando você estiver ansioso e você perceber que está começando a perder o controle e que isso pode virar uma crise de ansiedade, respira, segue as dicas que eu te falei, pega um papel e anote. O que você está sentindo? Colocar para fora e externalizar te dá a capacidade de pensar com racionalidade. Então, se você tem uma crise de pânico porque está com medo de alguma coisa, você vai escrever lá no seu papel: estou sentindo medo. E aí você vai pensar: isso pode me atingir? Faz sentido eu estar com esse medo neste momento? Se acontecer essa situação, o que eu posso fazer para resolver? Então, quando você externaliza, você escreve, você começa a pensar logicamente em como resolver essa situação. Bem, eu te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e coloca aqui nos comentários: você já teve crise de pânico? O que você fez para melhorar a sua crise? Lembre-se que o seu comentário pode salvar a vida de uma pessoa e fazer muita diferença.